Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Terça-feira de carnaval, mercado brasileiro parado, mas lá fora, Chicago, com a guerra das tarifas, a coisa está muito quente. A soja perdeu os US$ 10 em dois vencimentos, e lá em Chicago. Mas nós temos uma expectativa de compensação nos prêmios aqui no Brasil. Hoje é um dia de análise, mas também temos que atualizar o que está acontecendo nessa guerra tarifária, nas consequências para os produtores brasileiros. A gente pode antecipar que, aparentemente, essa guerra tarifária vai beneficiar muito o produtor brasileiro. Mas vamos a quem entende. Está comigo o analista do Tempo e Dinheiro, Vlamir Brandalize. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Muito bem, Vlamir. Então, é, eu já fiz o lead aí, né? Vai melhorar os prêmios, tal. Chicago lá embaixo perdendo 10, mas vamos recuperar para quem não pôde acompanhar o que aconteceu desde sexta-feira até agora, basta a gente entrar e descansar alguns dias que o mercado ferve, né? Mas o que foi que aconteceu? Faça um resumo para a gente, Brandaliz, antes da gente chegar nas consequências. Olha, João Batista, na realidade a chapa esquentou, né? A chapa esquentou desde sábado, né? Sábado teve a reunião do Zelensky lá com o Trump. E aparentemente o Zelensky ele está se achando um cara muito importante, né? Porque ele chegou lá e deu de dedo quase no Trump, e colocando regras, querendo isso, querendo aquilo, e já fugindo do acordo inicial, que já tinha sido feito um pré-acordo ali nos bastidores, tudo, para finalizar a guerra. E ele saiu de lá, o Trump saiu da sala, saiu bravo, disse, não vai dar acordo, o Zelensky foi mandado embora e automaticamente ele correu lá para os braços dos europeus ali, principalmente que ele gosta do francês lá do Macron, e aparentemente os europeus estão malucos também, né? Querendo assumir a posição. Indicaram aí que já vão liberar para eles chance de liberar 2,5 bilhões de euros. É só para incentivar mais a guerra. E a Rússia aproveitou o final de semana, João, e entre domingo e segunda, meteu um monte de bomba de novo sobre a Ucrânia e muita gente morreu novamente. Eles não falam, né? Porque quando morre soldado não é morto, né? Eles só falam quando atinge o causa ferimento em civis. Mas a guerra continua. Esse foi o primeiro ponto importante, né? Que o mercado já veio nervoso já na segunda-feira. E depois disso, nós tivemos ontem à tarde aí já o anúncio do Trump. Havia muita gente no mercado achava que não, foi adiado a questão do tarifaço ali, né, em cima do Canadá e no México. E na realidade o Trump veio pesado, né? 25% e tal, e assustou todo mundo. O mercado ficou muito nervoso depois do fechamento de ontem. E hoje veio, e também junto com a China, também com taxações, e hoje começando a ter retaliação da China, né? Então, em cima de produtos americanos, produtos ou alimentos que vêm dos Estados Unidos. Então, a guerra comercial ganhou forças, muita força, realmente ela agora está mais forte do que o início do governo do Trump. E isso deixou o mercado muito nervoso, né? Chicago vê que ele entregou tudo, porque nesse momento quem está sendo muito penalizado é o produtor americano, porque para ele conseguir exportar a soja, o milho, o trigo, tem que ficar barato lá nos Estados Unidos, para ele compensar as tarifas do importador maior chamado China, e automaticamente isso pressionou, né? Essa queda fortíssima, perdemos aí os US$ 10, o suporte só está a partir de julho, no 10, e é possível que perca ainda mais, ainda tem um fôlego negativo em função dessa guerra toda. O quadro piorou lá em Chicago. E nós não sentimos nada aqui dentro, porque nós estamos no feriado, não tem dólar por aqui, senão o dólar já tinha furado 6, né, João? Então, automaticamente, o mercado de Chicago ele está refletindo a guerra comercial e a guerra da Ucrânia, as duas guerras que estão pesando nessa semana e provavelmente ainda vão trazer mais reflexos nos próximos dias. Sim, mas vai beneficiar o produtor brasileiro. Então, assim, dois vencimentos da soja em Chicago embaixo, depois a gente vai falar de milho, mas os prêmios aqui no Brasil inevitavelmente irão subir com as compras chinesas. Nesse instante, o fato é que a soja americana vai ficar mais cara. Segunda-feira começam as tarifas da China sobre os americanos.
E hoje já está vigorando 20% do Trump, tarifas americanas sobre as exportações chinesas para os Estados Unidos. Tirando isso, onde a China vai se abastecer? No Brasil. E ela está bem abastecida, você costumeiramente tem dito isso, né? Ela não está precisando de soja nesse momento. Então, sim, os prêmios do Brasil vão subir, mas não amanhã, né, Vladimir? Até porque amanhã é meia boca, né? Meio pregão, meio-dia, mas não vai ser muito rápido essa compra chinesa no Brasil, ou pode acontecer? Olha, João, não vai ser tão agressiva, porque como o Brasil está colhendo uma safra e tem muita soja que está sendo colhida que vai para a China, então não há uma necessidade de eles entrarem agressivamente no mercado. E como amanhã é quarta-feira de cinzas, o Brasil começa a funcionar depois do meio-dia, no horário bancário, né, João, mercado financeiro em si, e já é metade do pregão de Chicago, então não acredito que aconteça assim, uma disparada gigantesca de prêmios já amanhã. Mas é provável que os prêmios tenham que evoluir já a partir de amanhã à tarde, alguma coisa assim. E nos próximos dias mais, vai depender como é que vai ser a presença maior ou menor dos compradores chineses, né? Que eles que têm mais interesse nessa soja brasileira. Também eles têm a possibilidade de começar a comprar um pouco mais na Argentina também. A gente tem que ter essa atenção também para isso, porque a Argentina, nesses últimos dias, é mais um fator negativo. Eles tiveram chuvas boas e eu, conversando com o povo lá, já voltaram a falar em safra de 50 milhões de toneladas. Então, a Argentina teve uma melhora nas condições. Mas, em princípio, eu acredito que essas perdas que a gente teve lá em Chicago com a soja em dólar, ela possa ser compensada com o ganho dos prêmios nos próximos dias aí, né, João? Vamos falar de prêmios mais à frente, mas o fato é que o dólar vai subir amanhã, é inevitável isso, e só para comparar, né, enquanto que a Argentina volta para 50 milhões, nós estamos indo para 170 milhões de toneladas. Né? Olha que diferencial. Né? Muito bem, Vlamir, os nossos amigos aqui do Clube do Tempo e Dinheiro, os nossos amigos do Tempo e Dinheiro estão precisando saber o que fazer a partir dos fatos de hoje. Está todo mundo tenso, né? Mudou a regra. Só que mudou, eu continuo insistindo, a favor do brasileiro. Qual é o comportamento dos brasileiros, dos produtores? Espera, fica olhando ou vai para garantir alguma posição? Olha, João, em princípio, como agora o mercado vai ficar assustado no começo, de um lado o comprador não vai querer pagar os prêmios que a soja brasileira merece, que vai merecer bem maior os prêmios, né? Então, essas taxações aí do Trump aí e da China, né, de 20%, então se a gente fizer um paralelo, daria a China taxando a soja americana, dá um prêmio de 200 positivo, né? Se a gente comparar, se tivesse que vir para o Brasil. Então, eu acho que inicialmente vai ter aquele momento assim de um estar tentando conhecer o outro. O que vai acontecer? O produtor brasileiro está colhendo e entregando contratos, isso vai continuar. Como a gente tem muita sorte para entregar, ainda esse vai ser o domínio dos negócios. E nesse momento de indefinição, o que a gente acredita para o produtor, o melhor seria esperar. Porque para frente eu acredito que essa guerra deve avançar aí pelo menos uns meses. Lá para o segundo semestre talvez chegue em algum acordo leve, mas até o meio do ano a pressão certamente vai ser de demanda aqui, nós vamos ter uma melhora nos níveis de prêmios. E paralelo a isso, nós temos que ver o dólar, né? O dólar agora ele já veio pronto para furar os 6 dólares e ir à frente, né, João? O que a gente vinha falando com relação a insumos para o produtor, lembra que já faz uns 2 meses que nós estamos falando relação de troca, insumos, que o dólar estava 5,60 e o dólar estava se mostrando que ia subir. Agora nós vamos sentir que o produtor vai ver uma disparada dos insumos, isso vai pegar. Muito bem, então dólar em alta, mas os prêmios também serão compensadores. No mínimo, $1 acima de Chicago para os brasileiros nos portos. É isso, Vlamir? Podemos chegar até mais? Em princípio, eu acho que já tem um ambiente aí nos próximos dias para nós irmos a prêmio de 100 pontos, pelo ambiente que se criou. E continuando essa guerra comercial, dessas taxações de 20% da China em cima de produtos americanos, como eles têm que comprar
normalmente compram 12, 15, 20 milhões de toneladas de soja americana, 20 e poucas, depende do ano, eles vão ter que buscar isso aí em outras origens. Então, eu acho que nós teríamos aí espaço para subir esse prêmio aí para 150, e não é duvidar que aí no final de março, abril, aí, no pico de demanda até maio, que já é época de plantio americano, nós poderíamos estar com um prêmio de 200 aí para equilibrar as contas, né, João? É prêmio equilibrando a questão do tarifaço, né? E os prêmios, só para lembrar o produtor, ele pode antecipar, ele pode pegar antecipando a sua entrega de grãos nas tradings, as que compram os seus grãos, e também nas lojas, nas revendas, é isso, Vladimir? Ele pode fazer em qualquer maneira. Hoje a possibilidade do produtor aí, se ele tá querendo jogar a soja para frente, ele pode fazer a entrega da soja para trading e deixar em aberto, né? Se ele diz, não tem onde colocar, não tem armazém, vou colher, tá? Que nem agora nós estamos na metade da safra, né? Da metade para frente um pouquinho. E ele não tem onde colocar, e a trade diz, eu pego a soja, mas eu já vou fazer a exportação dela, e daí o que o produtor pode fazer? Deixar para fechar prêmio Chicago depois, né? Ele poderia ter fechado Chicago quando o Chicago estava 10,5, 10,80, 11, 11,20, e o prêmio deixar para fechar depois. Então, e o dólar agora nós vamos ver aí uma pressão bem grande. É possível que o produtor veja esse dólar aí nos próximos dias bem alto, aí ele pode fazer um NDF, né, João? Para garantir, não, o dólar foi a 6,30, não é duvidar que possa ir, né? Porque o ambiente interno e externo estão sendo gasolina no meio do fogo, né? Para questão cambial. E automaticamente o Banco Central ele não vai ter, ele vai gastar a bala na agulha e distribuir os bilhões de dólares que tem em reserva, ele não vai gastar o caixa brasileiro aí para segurar essa moeda americana num momento de guerra comercial, né? Mas o fato assim, com o prêmio em perspectiva de $1 até $2 acima, o produtor espera o prêmio subir ou se antecipa? Não, ele tem que esperar o prêmio subir, porque no caso do prêmio não tem que comprar prêmio futuro maior, né? Ele não tem como fazer, ele também não tem como vender prêmio, né? Como ele pode fazer nas posições de put ou call nas operações Na de bolsa. bolsa, né? Muito bem, procure o nosso assessor de investimento do Tempo e Dinheiro, veja os prêmios de bolsa, né? Faça uma call, ou trave uma put, porque a put ficou barata também. Quando cai Chicago, cai o valor do prêmio. Positivo operante. Passando a régua na soja, então, resumo, câmbio com grande possibilidade de subir amanhã, prêmios com grande possibilidade de subir mais à frente, os produtores brasileiros serão beneficiados, mas aquela perspectiva, Vlamir, que nós tínhamos de preços melhores, de forma geral, em termos de cotações subindo a partir de maio, junho, uma melhoria geral dos preços dentro daquela constância de períodos, né, de altas e baixas, ciclos. Isso foi adiado ou permanece a perspectiva de ciclos de alta? Olha, João, nós estamos no ciclo de alta, só que nós estamos agora no momento de baixa, né? Porque o ciclo eles são de anos, 2, 3, 4 anos para cima ou para baixo. E nós já temos um ambiente que está começando o ciclo de alta. Dá para ver que milho estava bem alto aí nos últimos dias, o trigo, e em função de toda essa guerra comercial, do aumento da área de milho americana, já acomodou o milho, o trigo também com aumento de área americana, como o USDA trouxe semana passada. A guerra da Ucrânia, ela também com o Putin, que é o maior exportador mundial de trigo, também numa situação bastante tensa, né? Então, nós estamos num momento de cotações em baixa, mas a oferta e demanda mundial ela é negativa, nós estamos consumindo estoque. Então, isso é um fator que pode demorar 1, 2, 3, 4 meses para virar, mas o mercado ele continua sendo de alta, mesmo com guerra comercial, ele vai ser um mercado valorizado. E com guerra comercial, certamente a China vai acabar comprando mais estoque, né, João? Ela vai se proteger, né? Isso é esperado, é normal, né? É como a gente tinha comentado, sei lá, um mês e meio atrás, né, do livro, Teu Livro da Arte da Guerra, né? E a guerra começou. Então, antes era aquela firula, 10%, vamos ver, adiou um mês, e o mês passou e a coisa veio. Agora, provavelmente, a coisa vai pegar. E dá para ver que tudo que o Trump falou, ele está fazendo. Então, é a lógica, vai seguir a regra dele lá, né? A perspectiva de alta estava lá para maio, junho, agora é março, abril, maio, 4 meses pelo menos à frente, muita água vai correr, mas acompanhe as informações.
Muito bem, passamos a régua na soja, agora milho, perspectiva para milho. Olha, João, o milho, a questão do milho, o produtor, como a gente vinha falando nos dias anteriores, não sei como é que vai abrir a B3 amanhã, mas o milho, mesmo que nós temos com oferta e demanda apertada aqui dentro, nesse caso, a China não precisa ser tão agressiva comprando aqui, né? Porque ela é grande produtora, ela tem estoques grandes e ela pode comprar milho também na Ucrânia, na Rússia tem milho, e aí ela tem parceria com a Rússia e com a Ucrânia, né? Então ela pode fugir um pouco mais. Tem milho na Argentina também como opção, e automaticamente talvez o milho, aquela posição de garantir o milho do segundo semestre, porque o milho está derretendo também, né? Junto com a soja. O milho perdeu os $5 aí dos meses importantes, perdeu os 4,5, e nessa pressão que está, ele pode cair até abaixo dos $4, aí, se duvidar, alguns momentos, e vai trabalhar numa condição de dar menos de R$ 70 o milho do segundo semestre no Porto, e é possível que caia para 65, mesmo com o dólar mais alto, porque o milho está perdendo fôlego, e o milho, aparentemente, ele não está mostrando reação importante de prêmio, o prêmio dele está mais estável, então não está tendo agressividade de compra no milho brasileiro, isso não estimula prêmio, né? Então o prêmio tem ficado de 40 a 70 positivos pontos, mesmo com todo esse movimento aí das últimas semanas. Então, no caso do milho, se eu tiver a oportunidade ainda de garantir a B3 ali para julho, agosto, setembro, pelo menos para impedir novas baixas. Não é questão de apostar que o mercado vai despencar, é só a proteção do seguro de baixa, né, João? Que é possível que o mercado, na colheita, se a colheita vier grande, uma safrinha cheia, o mercado acomode. E agora em diante, nessa guerra comercial, até agora, nesses últimos dias, quem estava mandando no mercado o milho era o produtor. Agora, com o milho americano ficando barato, João, nós não temos problema com os americanos. Eles vão importar milho americano mais barato que o brasileiro, né? Comprando milho as grandes trades brasileiras de ração. E nós temos que olhar, o produtor tem que olhar que pode importar milho americano, porque milho caiu, vai trazer milho americano barato. E aí baixa o brasileiro. Por isso que o produtor tem que se preparar. Não é, o quadro do milho é diferente da soja, porque nós precisamos de milho até o meio do ano para atender demanda, e depois do meio do ano nós temos uma grande safrinha, né? Então, que provavelmente vem. E se o milho americano, o milho de Chicago continuar caindo, os importadores, as empresas de ração podem comprar milho bem mais barato que o nosso lá fora, né? Não só lá, como na Argentina. Conclusão. Liguem para o nosso assessor de investimentos aqui do Clube do Tempo e Dinheiro, tire o prêmio. Quanto custa o prêmio? Porque esse é o pulo do gato. Quanto custa o prêmio e trave o milho. Então, duas vertentes. Milho tem que pegar uma posição, fazer uma put, uma proteção de preço, porque inevitavelmente ele vai recuar em reais aqui no Brasil. 1. 2, com a alta do dólar, você tem que fazer um barter, faça o barter inteligente. O câmbio vai subir, os insumos em dólares vão subir, né, o fertilizante, por exemplo. Então, se antecipe, não fique aguardando, não fique esperando que o cavalinho vai passar. Flávio Brandalize, vamos encerrar. Conclusão final. Olha, João, que nem você pegou o gancho final aí. Eu acho que ainda dá tempo de fazer o barter inteligente para o produtor, tanto de milho como de soja, nos insumos, fazer o barter, amarrar isso com um contrato de uma put, no caso do milho, de uma call aí na soja, que o mercado da soja pode cair um pouco mais a semana e depois ele acomoda e depois ele vai começar a subir. Então é uma alternativa importante, porque o produtor ele não tem que pensar só nesse grão, ele tem que pensar na nova safra. Depois não adianta ficar chorando que adubo subiu, defensivo subiu, porque o dólar está 6,20, 6,30, tudo subiu e está inviável plantar. Hoje ainda dá para fazer, ainda nesses próximos dias dá para fazer. E é aquela dica lá do barter inteligente, buscar as oportunidades que ainda vão estar por aí essa semana de feriadão, ainda que começa só amanhã, depois do meio-dia, né? Mas amanhã de manhã, amanhã depois do almoço, já está girando os negócios de novo. O produtor tem que correr para ver as oportunidades. Muito bem, amanhã, acompanhando a retomada do mercado, estaremos ao vivo, eu e Vlamir Brandalize, dentro do programa Tempo e Dinheiro, e aqui no clube, né, nós estamos à sua disposição.
temos os melhores especialistas de mercado, só pessoas experientes, veteranas, à sua disposição para tomar informação ou tomar decisão. Temos um assessor de investimentos, né, credenciado pela CVM para fazer posições via a XP. Temos o Edemir Lima para você fazer barter, temos o Vitor Caso para você ter informações de vendas na hora certa. Enfim, nós temos uma gama de especialistas, incluindo aí o Maurício Bellinello, para você fazer posições na Bolsa, principalmente na Bolsa de Chicago. Enfim, seja o produtor rural mais bem informado, mas haja, né? Não espere o cavalinho. Vladimir Brandalize, muito obrigado pela sua participação, obrigado ao Pedro Braga, que está nos dando sustentação aqui nesse feriado, mas era muito importante que a gente viesse ao ar para atualizar o momento desse mercado quente, né? Quente, guerra em pleno terça-feira de carnaval, guerra tarifária, guerra comercial. Voltaremos com mais informações amanhã, ao vivo com vocês novamente. Obrigado pela atenção, obrigado, Vladimir, obrigado, Pedro, e vamos em frente. É isso aí, João. Até amanhã.